Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre osteoartrite, também chamada de osteoartrose ou simplesmente artrose. Bom, por definição, ela é o acometimento da articulação atingindo primeiro a cartilagem, depois o osso subcondral e a membrana sinovial. Isso vai levar a uma degeneração cartilaginosa e burnificação do osso subcondral. O que é isso? A cartilagem vai se transformar em tecido ósseo. Vai levar a uma remodelagem óssea e isso tudo vai provocar uma insuficiência articular. Sobre a epidemiologia, a gente pode falar que a artrose acomete principalmente mulheres, brancos, com sobrepeso, pessoas acima de 50 anos. Dentre as doenças articulares, a osteoartrite é a mais comum. E é importante lembrar que ela não é consequência do envelhecimento. Sobre a fisiopatologia, vai acontecer um aumento do catabolismo da articulação, vão se formar osteófitos, e aí vai desaparecer o espaço articular na radiografia. Acontece uma esclerose subcondral, uma ativação dos condrócitos e inflamação. Isso vai gerar um edema na articulação, vai aumentar a atividade metabólica e provoca espessamento do osso subcondral. A gente pode classificar a osteoartrite em osteoartrite localizada, quando ela acomete um grupo muscular apenas, ou osteoartrite generalizada, que ela acomete mais de 3 grupos articulares. Os principais fatores de risco para a osteoartrite são genética, idade avançada, se a pessoa sofreu algum trauma, se a pessoa é tabagista, porque o tabaco ele desidrata as articulações da coluna, por exemplo, né? Obesidade, principalmente nas articulações que suportam peso, e também o obeso produz mais citocinas inflamatórias. Distúrbios metabólicos endócrinos, por exemplo, acromegalia, doença óssea de Paget, hiperparatireoidismo, deficiência de estrógeno, o tipo de atividade física que a pessoa faz, se ela sobrecarrega muito as articulações, deformidades articulares, joelho em valgo, joelho em varo. Sobre o quadro clínico, a gente pode citar que as articulações mais afetadas são as mãos, os joelhos, os quadris, pés e coluna vertebral. A osteoartrite é uma doença assimétrica, com caráter de dor mecânica, então o paciente piora a dor com a movimentação e melhora quando ele está em repouso. Rigidez matinal é menor que 2 horas, e aí a gente vai focar na rigidez das mãos e rigidez da coluna. Ocorre diminuição da amplitude dos movimentos daquela articulação acometida, crepitação na articulação, é um sinal muito sugestivo de artrose, ausência de comprometimento sistêmico, e no caso das mãos, aparecem nódulos nas articulações, nas interfalangianas distais, que a gente chama de nódulos de Eberle, e nas interfalangianas proximais são os nódulos de Bouchard. Então, quando ficar edemaciado nas interfalangianas proximais ou distais, a gente vai falar esses nomes. Se ela acomete o quadril, então o paciente pode ter dor na rotação interna do quadril, às vezes ele nem consegue fazer esse movimento. Ele pode apresentar marcha claudicante. Se acometer o joelho, ele pode ter crepitação, que é muito sugestivo, é muito comum crepitação no joelho, na osteoartrite. Ele pode ter dor à compressão, perda do trofismo do quadríceps, a musculatura do quadríceps fica mais fraca, perda da amplitude da movimentação e derrame articular. E como que a gente vê esse derrame articular? Teste da bochecha dá positivo. Na coluna, ele pode cursar com rigidez na coluna, má postura, o teste de Lazeg dá positivo, apresenta assimetria da coluna, então o teste de Adams dá positivo. A dor na coluna pode irradiar para membros inferiores. No hálux, ele pode apresentar um hálux valgo, aquele em Joanette. Então, de uma maneira geral, o paciente apresenta edema e vermelhidão na região acometida, uma sensibilidade à palpação, tá? Sobre os exames complementares, o que a gente pode falar? Principalmente o raio-x é pedido, tá? E
às vezes pede tomografia, às vezes ressonância, mas como de costume é raio-x, tá? A gente vai ver uma diminuição e irregularidade do espaço articular, uma esclerose subcondral, osteófitos, deformidade articular. Então, eventualmente, a gente vai pedir ultrassom, tomografia ou ressonância, geralmente quando a gente tem dúvida do diagnóstico, mas como de costume, então, raio-x. Como faz o diagnóstico? Bom, eu vou deixar um quadro aqui do Colégio Americano de Reumatologia, ele é bem autoexplicativo. O tratamento não vai curar a osteoartrite, mas ele vai aliviar os sintomas do paciente. O tratamento não farmacológico inclui redução de peso, acupuntura, proteger as articulações do uso excessivo, então, por exemplo, uso de bengala, muleta, andador, remoção artroscópica de fragmentos soltos e fisioterapia, também é uma boa opção. Sobre o tratamento farmacológico, pode utilizar analgésicos, então, por exemplo, paracetamol, no máximo 3 gramas ao dia, via oral. Isso quando o paciente tiver dor e não apresentar sinais clínicos de inflamação. Ou pode utilizar dipirona via oral, 500 mg, 3 a 4 vezes ao dia. Pode utilizar também AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Eles devem ser usados com cautela e por pouco tempo, porque eles têm um risco de causar hepatotoxicidade no paciente, ou nefrotoxicidade, ou doenças cardiovasculares. Pode utilizar opioides para controle da dor, antidepressivo tricíclico também. Pode aplicar dentro da articulação um ácido hialurônico e corticoide. E pode utilizar também sulfato de glicosamina, via oral, 1,5 gramas ao dia. E aí você pode associar esse sulfato de glicosamina a sulfato de condroitina, e via oral 1,2 gramas ao dia. Tem o colágeno hidrolisado e não hidrolisado também, via oral 40 mg ao dia. Cloroquina também pode ser utilizada, a cloroquina é utilizada em osteoartrite na mão. E por fim, pode fazer cirurgia, faz o alinhamento da articulação, ou quando nenhum dos outros tratamentos foi eficaz, o tratamento consiste nessas opções. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, esse resumão de osteoartrite, artrose, e nos vemos no próximo vídeo.